Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta um pouco diferente, fugindo um pouco de Bolsonaro. Primeiro, Rubens, você não acha, eu não sei como que você define, mas há uma imprecisão muito grande quando se quer definir o que é liberal, né, ou neoliberal, né? Me parece, às vezes, que eu vejo aqui uma imprecisão na, na definição desse conceito. Com relação a isso, né, muita gente fala que, por exemplo, o Estado liberal é um Estado fraco, muito pelo contrário, o Estado liberal é um Estado bastante forte, e aí talvez seja uma contradição no que você falou, porque você está mostrando que essa miséria neoliberal leva a uma afronta ao Estado democrático de direito e leva até os direitos fundamentais, que são, em tese, conceitos muito caros a liberais tradicionais, né? Então, primeiro, para a gente tentar contextualizar isso, e aí eu te pergunto e faço duas perguntas em uma. Aonde que entra o poder judiciário nisso? Porque ele é o grande pilar, e você como juiz deve entender assim, ele é o grande pilar do Estado democrático de direito, né? E como você vê hoje o poder judiciário dentro dessa estrutura? Vamos lá. Primeira questão conceitual. Qual seria a principal diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo? O neoliberalismo ele surge como uma tentativa de uma reatualização do liberalismo, mas a partir da constatação de que alguns princípios caros à teoria liberal clássica não se mantinham ou não eram possíveis de se manter. Em especial o laissez-faire, né? Por isso, você mencionou uma coisa que é importante. Há um certo discurso no senso comum de que o neoliberalismo prega um Estado fraco. Não prega, ao contrário dos princípios liberais, que são, em regra, princípios de limitação do poder. O Estado neoliberal, o Estado condicionado pela racionalidade neoliberal, que eu chamei num outro livro de Estado pós-democrático, ele, ao contrário, é necessariamente um Estado forte, porque ele precisa ser forte porque ele está a serviço não do povo, não da população, mas dos detentores do poder econômico. E como que ele está a serviço dos detentores do poder econômico? Primeiro, socorrendo, às vezes, explicitamente, o próprio poder econômico, o próprio modelo capitalista, que sofre nas crises que são inerentes ao funcionamento normal do próprio capitalismo. Então, vamos imaginar, os bancos, na última crise forte do capitalismo, quem foi socorrer os bancos? Principalmente o Estado. O Estado precisava ser forte para fazer esse socorro no âmbito financeiro mesmo, descaradamente, em todo mundo. Em todo mundo. Mas não só, ele precisa ser forte também para exercer aquelas funções que o Bourdieu chamava das funções da mão direita do Estado, as funções repressivas, em especial o controle dos indesejáveis, daqueles que não interessam aos olhos dos detentores do poder econômico. Nesse controle, por exemplo, os direitos fundamentais são vistos como obstáculos, por isso podem ser afastados ou relativizados. Por outro lado, é necessário excluir, e é de exclusão mesmo que se trata, excluir, primeiro, os pobres, que não têm poder de consumo e que, após a revolução tecnológica, sequer interessam como mão de obra barata à economia, em especial porque a economia neoliberal, cada vez mais, ela assume áreas improdutivos, ou seja, a economia sequer produz riqueza, busca produzir capital a partir do próprio capital. Evidentemente, eu estou falando aqui do rentismo, né, que é a principal modalidade econômica nesse nosso neoliberalismo. Então, primeiro, os pobres recebem essa etiqueta de indesejáveis e vão ser objeto de persecução da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas também daquilo que Zaffaroni, Eugênio Raul Zaffaroni, ex-ministro da Corte argentina, superior argentina, chama de modelo ou sistema subterrâneo
de controle social, os grupos de extermínio, as milícias, que vão eliminando essas pessoas que não interessam à sociedade neoliberal. Por quê? Que não interessam aos detentores do poder econômico. E por que não interessa? Por vários motivos. E também não interessa ao poder econômico todos aqueles que se opõem a esse projeto. Sejam lideranças de oposição, sejam lideranças sindicais, lideranças de movimentos sociais, professores universitários, intelectuais, escritores, jornalistas que se opõem à mídia alternativa, de modo geral. Então, todos esses recebem esse carimbo de indesejáveis e podem ser objeto de persecução do Estado. Por isso precisa de um Estado forte. Um Estado forte para ajudar o poder econômico, para que o poder econômico nunca perca, né? Sempre acumule, e acumule de uma maneira tendencialmente limitada, e controlar os indesejáveis.